Bem-vindos ao canal O Perguntador Brasil. E lembrem-se, nenhuma pergunta é errada. Errado é não perguntar. Olá! Vocês sabem a história do panetone? Os supermercados por aí já estão cheios de caixas pelos corredores? Com a chegada do Natal e do fim do ano, não tem como não lembrar desse pão doce. Então vamos conhecer a história. O panetone é um dos maiores símbolos do Natal no Brasil e em muitos outros países, mas você sabia que sua origem está lá na Itália? Com ou sem passas, com frutas cristalizadas ou pedaços de chocolate, esse pão fofinho e altinho aparece em praticamente todas as mesas no fim do ano. No entanto, o que muita gente não sabe é de onde ele realmente vem e como virou essa tradição deliciosa. A história mais famosa sobre a origem do panetone conta que ele foi criado por Tony, um ajudante de cozinha de um duque de Milão, lá no final do século XV. A lenda diz que na véspera de Natal de 1495, a corte do duque estava se preparando para um grande banquete. O chefe de cozinha estava ocupado com várias receitas e pediu ao aprendiz Tony para ficar de olho nos biscoitos que estavam assando no forno. Esses biscoitos seriam a grande sobremesa da noite. Mas cansado de tanto trabalho, Tony acabou cochilando por alguns minutos e os biscoitos queimaram. Preocupado com a bronca que poderia levar, ele teve a ideia de usar o fermento que tinha guardado para o pão de Natal e inventou uma massa nova, misturando farinha, ovos, açúcar, passas e frutas cristalizadas. Assou tudo e no fim a criação fez tanto sucesso que o duque decidiu chamar o doce de Pão Tony, em homenagem ao jovem cozinheiro. Mas será que essa história é verdadeira? A resposta é não. Um dos primeiros registros que falam desses pães doces vem de um manuscrito que está guardado na Biblioteca Ambrosiana, em Milão, datado de 1470. No texto fala que na noite de 24 de dezembro pães doces eram servidos. O chefe da família dividia os pães entre os convidados e guardava uma parte para o ano seguinte, como um símbolo de continuidade. Esse ritual misturava o pão, que era base da alimentação diária, com ingredientes e especiarias que o tornavam algo mais precioso, de acordo com os gostos da época. Mas foi só no começo do século XX que o panetone realmente se espalhou e virou uma tradição nas festas de fim de ano na Itália. E como essa gostosura chegou ao Brasil? A Itália vende quase 42 mil toneladas de panetones por ano. Mas o sucesso dessa delícia foi além das fronteiras italianas e virou uma verdadeira tradição de Natal em vários países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Uruguai e Peru. Isso aconteceu em grande parte por causa dos milhões de imigrantes italianos que entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX viajaram para a América em busca de novas oportunidades. Os peruanos são os maiores consumidores de panetone fora da Itália, com um consumo anual de 1,1 kg por pessoa, o que coloca o país como o segundo maior consumidor. Estima-se que o mercado de panetone no Peru movimente cerca de 200 milhões de dólares, aproximadamente 820 milhões de reais. Depois da Itália e do Peru, o Brasil é o país que mais consome panetone, com uma média de 440 gramas por pessoa por ano. E por falar em Brasil, é aqui que está a maior produtora de panetones do mundo, a Balduco. Fundada em 1952 em São Paulo por outro imigrante italiano, Carlo Balduco, a empresa tem mais de 6 mil funcionários no Brasil e nos Estados Unidos, produz mais de 300 mil toneladas de panetone por ano e fatura mais de 700 milhões de dólares, cerca de 2,9 bilhões de reais. E aí, na sua família o panetone também é uma tradição? Deixe sua história nos comentários. Um abraço!